Graça e paz, amada igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom estar aqui. Muito obrigado, meu irmão. Já aprendi que tem um lugarzinho aqui específico, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Meu nome é Ivandilson. Eu sou também, um dos alunos do nosso amado pastor Rai, através do seminário. Tem sido uma bênção para a minha vida esse seminário. Foi como a irmã falou, a gente passou tanto tempo estudando e é uma alegria tão grande poder ter concluído esse seminário. Eu faço parte da comunidade de fé lá em Suzano, Igreja Metodista Lumiar, né? E é uma igreja que também ora por vocês, assim como eu tenho certeza, no seminário a gente orava bastante, eu tenho certeza que esta igreja ora por nós, né? E a gente tem esse amor mútuo, né? Nós temos placas em cada estabelecimento, mas a igreja de Jesus não tem placas, não é verdade? A igreja de Cristo não tem placas. E eu sou extremamente grato por esta igreja. E é uma honra estar aqui. Estou muito alegre de estar aqui. Um privilégio indizível, tá bom? Muito obrigado por vocês terem orado pela minha família e por eu poder estar aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, é o texto que eu quero meditar hoje, nessa noite, com os irmãos, e eu quero aqui compartilhar com vocês que, assim, eu gostaria de ter trazido, tinha outro tema em meu coração, para um início de ano, trazer uma mensagem, mas eu sempre gosto de orar ao Senhor e estar assim, alinhado com aquilo que o Espírito quer trazer ao seu povo, e estive orando, e o Senhor queimou esse texto no meu coração, e eu não pude negá-lo, e estudei, e assim, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, tá bom? Eu espero que você esteja aqui com o coração aberto, com o coração sensível, para que o Espírito Santo possa ministrar a palavra dele no seu coração, amém? Eu tenho certeza que existem homens assim, fantásticos na oratória, homens muito habilidosos no falar, mas eu tenho certeza que você saiu da sua casa essa noite para ouvir Deus falar com você. Então que você tenha um coração sensível, eu te peço que você tenha o coração quebrantado para que você possa ouvi-lo, tá bom? Mateus capítulo 13, e eu gostaria de ler um texto aqui antes de lermos Mateus capítulo 13, ele vai ser assim, na verdade seria o texto que eu finalizaria, a mensagem, mas eu gostaria de ler ele no começo também, porque ele serve como trilho para aquilo que nós devemos pensar. Sobre esta mensagem, o tema da minha mensagem hoje é: deixa Deus trabalhar na sua vida. Olha que tema maravilhoso, olhe para o seu irmão e diga isso para ele: deixa Deus trabalhar na sua vida. Glória a Deus. É isso que nós precisamos, igreja. Precisamos de alguma maneira. É claro que o Senhor, Ele é onisciente, onipotente, nós sabemos dos atributos do Senhor. Mas de alguma maneira, Ele não age de uma forma unilateral. Digo isso como se Deus não age de uma forma sozinha, como se fosse alguém que faz as coisas autoritariamente. Não. Ele deseja que você se entregue para Ele de livre e espontânea vontade. Ele deseja que você abra o coração e permita que Ele faça a obra, que Ele tem para fazer na vida dos seus filhos. Então eu queria pedir para você nessa noite, abra o seu coração e permita que Deus faça a obra dele na sua vida. Amém? O texto que eu queria ler é Filipenses capítulo 1, versículo 6, é só para que a gente use como trilho para aquilo que a gente vai pensar aqui. Está escrito assim, aquele que começou a boa obra
é fiel para completá-la até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Esse texto de Filipenses é Paulo, declarando aos irmãos a certeza, a convicção que ele tinha a respeito da obra que Deus tinha começado naquela igreja em Filipos, aos irmãos filipenses. Paulo tinha uma certeza, uma convicção, e aqui ele está deixando claro para esses irmãos: olha, eu estou certo que a obra que Deus começou em vocês, Ele vai completar. Meu irmão, deixa Deus fazer a obra dele na sua vida. Ele tem um plano e um propósito para a sua família, para o seu filho, para a sua casa. Deixa Ele fazer a obra dele na sua vida. E o texto que nós vamos ler é uma parábola de Jesus. Coloque os olhos no texto, por favor. Logo após lermos, eu gostaria de fazer uma breve oração. Mateus capítulo 13, versículo 1, diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves do céu, comeram a semente. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e esta deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10. Então aproximaram-se os discípulos e lhes perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Olha a pergunta dos discípulos. Ao que respondeu Jesus: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e o que terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. 16. Bem-aventurados, porém, vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade eu vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Atendei vós, pois a parábola do semeador. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração.
E lhe chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. E este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Por favor, meu irmão, feche os seus olhos por um instante. Amado Deus, amado Pai, por misericórdia, Senhor, nós te pedimos nessa noite, fala-nos ao coração, Senhor, as tuas palavras, porque sabemos, Senhor, que as tuas palavras, Senhor, que nos transforma, opera um milagre, Senhor, nas nossas vidas, que possamos, Senhor, ser fortalecidos, restaurados, salvos, por ouvir a tua voz. Abençoa a tua igreja neste momento, meu Pai, eu te peço, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, amém, meus irmãos, glória a Deus. O Senhor, Ele quer fazer uma obra nas nossas vidas, mas é necessário que de alguma maneira nós venhamos permitir, convidá-lo, para que essa obra aconteça em nossas vidas. Esse texto que nós acabamos de ler, faz parte de algumas parábolas que Jesus contou. Nos 3 primeiros evangelhos, Jesus contou em torno de 40 parábolas. Os evangelhos, os 3 primeiros, são conhecidos como os evangelhos sinóticos, né? E nesses 3 evangelhos, Jesus contou em torno de 40 parábolas. E essa é uma das parábolas que Jesus contou, para trazer ensinamentos a respeito do reino, trazer lições espirituais do reino de Deus para a vida daqueles que ouviam a palavra, a parábola. Mas é interessante, e eu gostaria nesse primeiro momento de mostrar para vocês uma pergunta dos discípulos que me causou assim um espanto. Eu nunca tinha me atentado a essa pergunta dos discípulos. Os discípulos no versículo 10 perguntaram para Jesus, olha só no versículo 10, então se aproximaram os discípulos e perguntaram para Jesus, por que lhes falas por parábolas? Olha que pergunta interessante dos discípulos. Jesus, ele ensinava por parábolas, por que o Senhor ensina por parábolas? E a resposta de Jesus foi, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não. E olha que interessante isso daqui, igreja do Senhor Jesus, olhe para cá, por favor. Olha que interessante isso daqui. Eu não sei você, mas eu sempre achei, e isso é uma verdade das Escrituras, é claro, que Jesus, ele contava por parábolas para que fosse mais fácil o entendimento dos ouvintes, a tudo aquilo que ele queria trazer a respeito do reino de Deus. Jesus, ele contava histórias do cotidiano das pessoas. Jesus era um exímio pregador. Jesus era muito sábio na hora de pregar, então ele pegava ali momentos, né, do povo, o cotidiano do povo, e trazia lições em cima das histórias. Mas aqui nesse texto, é interessante que os discípulos perguntaram para ele, por que o Senhor fala tantas parábolas, por que o Senhor ensina por parábolas? E a resposta de Jesus foi, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não. Olha que interessante isso daqui, gente. Ou seja, Jesus está falando que os mistérios do reino de Deus não é para todos. Os mistérios do reino de Deus não são para todos. Olha que interessante, meu irmão. Mas antes eu pensava, olha, Jesus está querendo alcançar a todos com as parábolas. E é claro que esse era um dos intuitos. Mas Jesus usava as parábolas também como um filtro, para separar aqueles que realmente queriam estar com Ele ou não. Jesus usava as parábolas, as histórias, como um filtro, como peneira, para saber aqueles que realmente queriam segui-lo.
Perceba que sempre tinha, Jesus já era muito famoso pelos milagres, por tudo aquilo que operava, por aquilo que fazia, por aquilo que pregava. Jesus era muito conhecido e multidões iam atrás de Jesus. Multidões iam atrás de Jesus. Mas Jesus, ele tinha um método todo especial de filtrar aqueles que queriam realmente estar com ele. Dois tipos de pessoas estavam sempre ali sendo ouvintes de Jesus. Existia uma plateia diante de Jesus. Existiam aqueles que ouviam as histórias do Senhor, e logo que Jesus terminava, eles chegavam até Jesus e diziam: que história maravilhosa, que história bela, como o Senhor conta histórias, como o Senhor conta bem histórias, o Senhor é um exímio contador de histórias. Existiam essas pessoas que iam elogiar Jesus, mas logo depois iam embora. Admiradores de Jesus, pessoas que admiravam Jesus, mas existiam também aquelas pessoas que amavam ouvir Jesus e gostavam das histórias de Jesus, mas quando Jesus acabava a história, elas queriam mais, elas desejavam mais, elas chegavam até Jesus e diziam: Senhor, explica-nos o sentido dessa parábola que o Senhor contou, explica-nos por favor, aplica em nós a lição que o Senhor quer aplicar através dessa história. Qual o sentido? O que quer dizer? Dois tipos de pessoas, ou seja, e esses era para quem Jesus se revelava. Esses era quem Jesus abraçava e dizia: vem, me segue, vem andar comigo, vem ser meu discípulo. Ou seja, Jesus estava à procura daqueles que queriam mais, dos interessados. E nessa noite eu quero te incentivar: não seja somente um admirador de Jesus. Jesus, ele tem muitos admiradores nesses dias, pessoas que dão likes para Jesus, pessoas que admiram Jesus porque foi um grande profeta, foi um grande homem na história. Mas Jesus não está interessado em pessoas que apenas o admiram. Jesus quer discípulos. Jesus quer pessoas que realmente querem segui-lo, pessoas que realmente desejam mudança de vida, mudança de mente, pessoas que desejam a metanoia. Por isso, meu irmão, nessa noite eu gostaria de te incentivar a não ser somente um admirador de Jesus. Pessoas que ouvem Jesus, mas não permitem que a obra dele se concretize, não permitem que o milagre da salvação se concretize nos corações. Jesus, ele quer discípulos, e as parábolas eram uma maneira de Jesus filtrar aqueles que realmente queriam. E enfim, nós estamos aqui diante da parábola do semeador. E nós temos que concluir, e isso é uma verdade, que a parábola do semeador, a aplicação dela, o sentido dela principal é que o semeador é Jesus. Amém, irmãos? O semeador é Jesus. E todos aqueles que pregam a palavra de Deus mundo afora, esses são os semeadores. E a semente é a palavra. A semente santa de Deus é a sua palavra, é o Evangelho. E aqui Jesus, ele vai nos mostrar alguns tipos de solos aonde essa semente cai, aonde essa semente sagrada cai. Quem são esses solos? Diga: somos nós. Somos eu e você. São os ouvidos. No final daqui da parábola ele diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem aqui quer ouvir a voz de Deus nessa noite? Esses são os tipos de solos. E é interessante perceber que são solos diferentes um dos outros. Solos que têm os seus aspectos diferentes, né? Tem os seus detalhes diferentes ali um dos outros.
Esse é o sentido da palavra do Senhor. Mas o que me chamou a atenção, e era algo que eu gostaria de falar e pensar aqui com a igreja nessa noite, são as muralhas, as barreiras que Jesus mostra aqui nessa história do semeador para a palavra de Deus. A semente de Deus encontra algumas barreiras e algumas dificuldades quando ela é semeada nos solos. Jesus aqui deixa claro e nos mostra algumas barreiras, alguns adversários que a palavra de Deus encontra quando ela é semeada. E é para isso que eu gostaria de olhar aqui nessa noite. Olhe para o seu irmão e diga: deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Com mais força, meu irmão, diga isso com alegria. Amém, amém. O Senhor é fiel para completar a obra que Ele iniciou na sua vida. Deixa Ele trabalhar na sua vida, meu irmão. Não aborte o propósito e o plano de Deus para a sua vida. As barreiras que a palavra do Senhor encontra quando ela é semeada nos ouvidos, semeada nos corações, semeadas em mim e em você. É para isso que nós devemos olhar aqui nessa noite. Eu gostaria que você colocasse seus olhos e nós vamos ler aqui o versículo 19. Olha o que diz: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Este foi o que foi semeado à beira do caminho. Então nós vemos aqui nesse versículo que a palavra do Senhor, o Senhor nos mostra que a palavra de Deus, quando é semeada, ela encontra um primeiro adversário. E o primeiro adversário que está escrito aqui, ele mesmo disse, o próprio Jesus, é o maligno. Satanás, diga Satanás. Não tenha medo, meu irmão. O que nós não devemos, e é isso que acontece com a grande parte dos cristãos, é que nós subestimamos aquele que a Bíblia fala que é o inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas. Quantos cristãos, meu irmão, estão dispersos e não se atentam e não dão importância para uma verdade como essa. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades do ar, do mundo dos ares. Ou seja, nós temos um adversário, nós temos um inimigo das nossas almas. 1 Pedro capítulo 5 vai dizer que, desta maneira, olha o que diz: sede sóbrios e vigiai. 1 Pedro 5 versículo 8: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando alguém a quem possa tragar. Olha só, meu irmão, o que as Escrituras nos mostram a respeito de Satanás, que é um inimigo sagaz, e que ele está, perceba, ele não toca em você, meu irmão. Eu não estou aqui querendo deixar Satanás mais grandão, ao ponto que você venha ter medo de Satanás. Não, não é isso, mas é abrir os nossos olhos para que nós venhamos compreender que não devemos brincar, e que não devemos subestimar, porque ele usa as coisas deste mundo para nos derrubar. Ele planta armadilhas para que nós não venhamos permanecer na presença do Senhor. E eu quero te perguntar nessa noite, eu quero que você reflita o quanto você tem sido displicente na sua vida espiritual. O quanto nós temos displicência quando pensamos. Satanás, é claro que isso
Nós temos que dizer quando estamos bem na presença de Deus, porque a Bíblia fala que nós pisamos na cabeça dele todos os dias, ele está debaixo dos nossos pés, meu irmão. Mas leve a sério a sua vida cristã, porque Satanás não brinca em serviço, ele anda bramando e rugindo como um leão, procurando alguém a quem possa tragar. E a maioria das vezes são os corações mais superficiais, os corações beira do caminho. E um outro inimigo da palavra do Senhor, que nós vemos aqui, versículo 20, vai dizer assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia, a perseguição por conta da palavra, logo se escandaliza. Olha que texto interessante, meu irmão. Um outro inimigo que a palavra do Senhor encontra quando ela cai nos nossos corações são os problemas, as perseguições. Aqui vai dizer que as angústias. Perceba que é o jornal de amanhã que nós estamos lendo. Como está a sua vida diante de Deus? Perceba que o Senhor ele está mostrando aqui alguns tipos de solos e os inimigos da palavra de Deus nos nossos corações. Será que os problemas têm te esfriado, meu irmão, na fé? Será que a palavra de Deus aí, ela está dentro de você competindo com as angústias, com as perseguições? Nos nossos dias, e isso eu posso dizer porque eu li aquele site do Brasil Paralelo, lá está escrito, e foi através do Portas Abertas que eles adquiriram esses dados. O Portas Abertas acompanham por volta de 50 países no mundo. Esses 50 países são os países que mais perseguem cristãos. São os países mais difíceis para um cristão sobreviver. Encabeça essa lista, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte encabeça essa lista, depois vem Afeganistão, depois vem ali alguns outros ali, Irã, Somália, uma série de países. Mas ela acompanha esses países. Existem outros, claro, mas são países onde se mata aqueles que têm uma Bíblia, que são pegos com o Evangelho, com a Bíblia. É proibido, meu irmão, ser cristão nesses lugares. Ai de você, se você for pego no restaurante, na hora do almoço orando, falando o nome de Jesus. Você é preso, você é perseguido, você é morto. Perseguições por conta da palavra de Deus. Nós vivemos num país laico. Aqui nós somos livres para escolher o Deus que nós queremos ter para as nossas vidas. Aqui não é proibido você ser cristão. Mas aqui nós encontramos algumas barreiras também e perseguições, mas que nós mesmos, nós cristãos, levantamos essas barreiras e essas perseguições, esses problemas acontecem nas nossas vidas por conta das nossas inclinações, dos nossos pecados. Alguns cristãos sentem dificuldade em seguir a Jesus por conta das suas próprias fraquezas, por conta dos seus próprios problemas. Por esses dias eu estava no meu trabalho e alguém chegou me procurando, Alguns lá me chamam de pastorzinho, por zombaria, por brincadeira, mas outros também com seriedade, com respeito, me chamam de pastor. E assim, amém. E aí ele chegou falando para mim: Pastor Gil, eu cansei, cara. Ele tinha entregado a vida dele para Jesus, estava iniciando na caminhada e no caminho do Senhor. Ele disse: Pastor Gil, cansei, não quero saber mais desse negócio de evangélico, é tudo um bando de pilantra, desgraçado, um bando de preconceituoso. Olha só as palavras.
Está virado, meu irmão, está virado. Eu falei, calma, meu irmão, vamos conversar. O que está acontecendo? Evangélico é tudo um bando de pilantra, tudo um bando de pilantra. Olha só, generalizando, colocando todos no mesmo balaio, por conta de alguns. E aí ele disse, é muito difícil ser evangélico, principalmente porque é julgamento para todos os lados. Mas o que aconteceu? Eles estão me julgando, porque eu tenho tatuagem. Eles estão me julgando, porque ainda eu não consegui parar de fumar narguilé, eu ainda bebo. Eu falei, meu Deus do céu. E aí ali eu acolhi ele e falei, olha, você precisa se entregar mais ao Espírito Santo. Vamos entrar num propósito de se entregar mais ao Espírito Santo. E leitura da palavra, vamos. Não olhe para os homens. Neste momento você precisa ser guiado e se aproximar mais de Deus. Porque se você olhar para os homens, você não vai conseguir. Naquele momento foi o conselho que eu pude dar para ele, e estou nesse propósito ainda com ele. Glória a Deus, ele ainda não desistiu. Mas problemas que nós mesmos levantamos, as perseguições acontecem, porque muitos de nós não temos um posicionamento diante da palavra de Deus. E aí vem os escândalos, vem as perseguições, vem as angústias. Em lugares onde se matam cristãos, homens de Deus perdem as suas vidas por conta de entregarem as suas vidas para Jesus. Aqui nós somos perseguidos por conta dos nossos próprios problemas e inclinações. Como é que está a sua vida, meu irmão? Como é que está a minha vida diante de Deus? Que solo nós somos diante do Senhor? Perceba que o propósito dessa parábola, Jesus fala no final, é que nós venhamos ser uma boa terra, para que nós venhamos produzir a 30, a 60 e a 100 por um. O propósito de Jesus, o querer do Senhor, o melhor cenário para a palavra de Deus, é que nós venhamos ser uma boa terra para a sua semente, para a sua palavra. Isso é o desejo de Deus para as nossas vidas. Mas nós vimos aqui que a palavra de Deus, quando ela é semeada, ela encontra algumas barreiras em nós. O que tem te enfraquecido? O que tem feito você pensar em desistir? Alguma desses inimigos, alguma dessas barreiras? O versículo 22, o Senhor, Ele vai nos mostrar um outro inimigo da palavra. Ele vai dizer assim: e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os cuidados do mundo e as fascinações da riqueza. Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Olha um outro inimigo que a palavra de Deus encontra quando ela cai nos nossos corações. Eu quero que nesse momento você vá se achando. Eu tenho certeza que o Espírito Santo preparou esse momento para que você pudesse ouvi-lo. Que barreiras você tem encontrado? Que dificuldades você tem encontrado para permanecer na presença do Senhor? Tiago capítulo 4 vai dizer que aqueles que buscam a amizade do mundo constituem-se inimigos. Olha, meu irmão, isso aqui é sério demais. Constituem-se inimigos de Deus. Os que buscam, os que flertam com o mundo, com as coisas do mundo. 1 João capítulo 2 e no versículo 15 vai dizer assim, que aqueles que amam ao mundo, o amor do Pai não está nele. Meu Deus do céu, meu irmão. São barreiras que o Evangelho encontra em nós. Perceba que são diferentes tipos de solos. Um é duro, outro é espinhoso, outro é beira do caminho. Diferentes tipos de solos. Quem somos nós essa noite? Quantos de nós
Somos fascinados pelas riquezas deste mundo, ao ponto que ela nos impeça de ver Deus claramente, o que Ele tem para nós, para as nossas vidas. Fascinados pelas riquezas. Paulo, ele dá um conselho para o seu discípulo Timóteo. Ele vai dizer que o dinheiro é a raiz, o amor ao dinheiro, na verdade, é a raiz de todos os males. A avareza. A Bíblia vai nos ensinar que a única coisa que compete com Deus, a única coisa que as Escrituras vai pôr em coigual com Deus, é o mamon. Não pode o homem servir a dois senhores. Não pode o homem servir a Deus, o Senhor, e as riquezas. Não pode. Meu irmão do céu, que tipo de solo nós somos? Será que nós temos o coração duro ao extremo? Ao ponto dos problemas e as dificuldades da vida nos tirar da presença de Deus? Será que nós temos o coração espinhoso demasiadamente ao ponto da avareza e os cuidados do mundo, a imoralidade, as coisas imorais deste mundo nos tirar da presença de Deus, meu irmão? Que tipo de solo nós somos? Que tipo de solo nós somos? Ao olhar para esse texto, eu entendi que cada um de nós temos dificuldades diferentes, porque aqui Deus, Ele nos mostra que somos diferentes. A palavra de Deus encontra solos diferentes. Nós temos dificuldades, muitas das vezes. E por fim, o Senhor aqui Ele nos mostra a terra boa, a terra fértil, a terra que recebe a palavra de Deus e frutifica, a 100, a 60 e a 30 frutifica. Quem são esses? São aqueles que ouvem o Evangelho, entendem o que Deus quer para as suas vidas e não se entregam, se convertem de verdade. Esse é a terra fértil. Talvez, meu irmão, ao ter essa conclusão, talvez você conclua também, porque eu tive essa conclusão. Meu Deus, eu não sou terra fértil não, pai. Perceba que o cenário ideal é a palavra de Deus encontrar uma terra boa, uma terra que ela caia e é realmente ali, essa semente venha germinar, crescer e dar o seu fruto no tempo certo. Esse é o cenário ideal. Isso é o que Deus quer para as nossas vidas, para a igreja dele. É isso que Deus quer. Mas quantos de nós, meu irmão, não nos encaixamos nesse cenário? Talvez você, como eu, conclua: Pai do céu, eu sou dureza. Eu sou dureza, Senhor. Eu tenho problemas, Pai. Eu tenho problemas. Uns tempos atrás, eu vi uma reportagem muito interessante. Foi de uma mulher que ela semeava sementes enquanto voava. Ela escolhia algumas regiões ali que foi desmatada pelo fogo, né? O desmatamento que acontecia assim pelo fogo, também lugares onde o homem colocava a mão e derrubava tudo. E para sobrevoar esses lugares, e sabe o que ela fazia enquanto voava? Eu não vou saber o nome daquilo, não é a asa delta, mas aquele que tem um motor atrás, sabe? Ela, enquanto voava, ia tirando ali da sua sacolinha que estava ao lado sementes. Aí ela ia jogando sementes de árvores frutíferas, de diversas árvores. E ela ia fazendo isso, era o hobby dela. E aí depois o repórter foi entrevistá-la e ela disse: é claro que algumas sementes vão cair em lugares impropícios. Eu lembrei dessa reportagem. E não vão germinar, não vão crescer. Não vão crescer, mas algumas sementes vão encontrar lugar bom para crescer, para germinar, crescer e dar o seu fruto no tempo certo. Algumas sementes vão encontrar. Sabe, meu irmão, eu vim do norte muito pequeno, eu vim do nordeste.
Piauí, quem já ouviu falar aqui no Piauí? Eu sou piauiense. Eita Jesus. Sou lá da terrinha. Quantos aqui são da terrinha? Eita, ninguém, tudo paulistano. Eita, meu Deus. Eu sou lá da terrinha, meu irmão. E eu vim de lá muito novo. E lá, por volta dos 5, 6 anos de idade. E lá, os meus avós, os meus pais, enquanto estávamos lá, nós sobrevivíamos da roça. Nós sobrevivíamos da roça, nós plantávamos. Só que era o seguinte, meu irmão, antes de plantar, tinha todo um trabalho a ser feito. Era trabalho, meu irmão. Era trabalho, viu? Não era trabalho fácil, era duro. O meu vô pegava ali os bois, colocava o arado nas costas ali do boi para que eles pudessem puxar, e a terra era revirada pelo arado. A terra era adubada logo depois pelo arado. A terra tinha um momento, ela descansava depois ali de toda revirada, de adubada, ela tinha que descansar alguns dias, para que depois viesse novamente, remexê-la novamente. Meu irmão, havia um trabalho a ser feito. Talvez você, como eu, venha concluir que nós não somos fáceis. Talvez você esteja aqui e diga: olha, eu não sou terra fértil, não sou terra boa, mas eu quero te dizer nessa noite, deixa Deus trabalhar na sua vida, porque até a terra que nós aqui temos, a terra biológica que nós nos deparamos aqui no chão dessa terra, ela precisa ser trabalhada para receber a semente, ela precisa ser trabalhada para então estar pronta. Talvez você esteja aqui, meu irmão, e esteja pensando em desistir por conta das coisas que você passa na sua vida. Talvez você esteja pensando em parar, você tem um ministério, o Senhor te entregou um ministério e você esteja aqui hoje desanimada, pensando em parar, em desistir. Não, eu não vou continuar. Deixa o Senhor passar o arado. Deixa o Senhor preparar a terra. Não são todos que são terra perfeita e pronta para receber a semente. Existem alguns corações. Existem. Mas a grande maioria de nós, meu irmão, precisa ser arrancada algumas pedras do meio do barro. Precisa ser tirada algumas raízes do meio da terra. Precisa ser tirado alguns matos, alguns espinhos. Deixa o Senhor passar o arado. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você: não desista, não pare, porque nos dias de hoje, quantos cristãos têm desistido, parado pelo meio do caminho, Não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus tem um propósito para o seu povo. Deus tem um trabalhar no meio do seu povo. Perceba que o nosso Deus é um Deus de processos. As coisas não acontecem num passe de mágica, está tudo pronto. Não é assim que Deus faz, meu irmão. Deus tem um trabalhar. Permita que Deus faça a obra dele na sua vida. Mesmo que isso doa, mesmo que no meio do processo você vá sentir algumas dores, permita que o Senhor ele faça a obra dele. Não desista. Quantos de nós somos apenas admiradores do Senhor? Olha que bonito, eu estou sentindo, mas com o passar dos meses, com o passar do tempo, não consigo mais. Admiradores, mas não querem ser discípulos. A terra, para ela ficar boa, meu irmão, ela precisa ser trabalhada. Permita que o Senhor faça a obra dele na sua vida.
Não aborte os planos de Deus para a sua vida. Não aborte os planos de Deus para a sua vida. Existem censos hoje que dizem que é muito maior o número de não evangélicos, né? Porque agora tem esse tópico lá. Não, evangélicos não praticantes. Olha só. É muito maior o número de evangélicos não praticantes. Alguns censos já dizem isso já, meu irmão. Pessoas que um dia entregaram as suas vidas para o Senhor, mas no meio da jornada, no meio do caminho, pararam. Não é isso que o Senhor tem para você. Nós temos alguns exemplos nas Escrituras. O jovem rico teve um encontro com o Senhor, mas ao ouvir a palavra de Jesus, ele disse: não é para mim, eu não consigo, eu vou parar. Bastava ele ter seguido o Senhor, em algum momento, com certeza, ele seria salvo. Judas, o que dizer de Judas? Andou o ministério de Jesus inteiro com ele, mas no final de tudo, negou o Senhor, por 30 moedas, no seminário, meu irmão, nós tivemos aqui o módulo de História Eclesiástica, foi o último módulo que nós tivemos no seminário, e eu fiquei impressionado, meu irmão, com algumas histórias. Foi o pastor Rai que nos deu esse módulo de História Eclesiástica, e ali tinha um tópico sobre os pais da igreja, os primeiros, meu irmão, que homens de firmeza, meu Deus do céu. Um deles que eu nunca mais vou esquecer foi Policarpo. Policarpo, meu irmão, dizem que ele era discípulo de João, ali no primeiro século, né? E ele enfrentou grande perseguição de Nero, por conta que ele era cristão, que era um discípulo de Jesus, grande perseguição. E ali ele foi tomado, né, foi preso, foi jogado dentro do Coliseu, e ali o imperador disse: nega o teu Deus, nega o teu Deus. E ele falou: eu o sirvo desde a minha mocidade, e ele nunca me fez mal, pelo contrário, me salvou, só me fez bem. Como eu negaria? Nega você o seu Deus e se entrega para Jesus. Meu irmão, e tantos outros, Anastácio de Cesareia, eu não conseguiria aqui falar o nome da maioria deles, mas eu fiquei impressionado com a firmeza, meu Pai do céu. Homens que não negavam a sua fé, mesmo diante da morte, eles diziam: eu sou de Cristo, eu sou pecador, um pecador salvo por Jesus Cristo. Meu irmão, é certo, como disse aqui o nosso irmão Felipe Rente, nós somos pecadores, mas somos pecadores arrependidos, pecadores que um dia decidiram entregar as suas vidas para o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É preciso que nós venhamos, de alguma maneira, deixar o Senhor preparar a terra dos nossos corações. Deixa Deus trabalhar na sua vida, meu irmão. Não aborte os planos de Deus para a sua vida, porque Ele é fiel para completar a obra que Ele iniciou na sua família, na sua vida, no seu filho, no seu esposo, na sua esposa. Ele é fiel para completar. Basta que você o chame, que você entregue nas mãos dele, que você tenha fé, que você creia de todo o coração, e Ele fará. Permita. Amém? Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos, que nesse momento eu gostaria de fazer uma breve oração. Feche os seus olhos. Nesse momento, se você quiser se entregar para o Senhor, nem que seja baixinho aí onde você está, você pode fazê-lo. Se você está aqui fraco, pronto a desistir, desanimado, nesse momento você pode dizer para o Senhor: me ajuda, Pai,
trabalha no meu coração. Talvez você esteja aqui e concluiu que você é um coração duro, uma terra dura. Diga para o Senhor: Deus, amolece o meu coração, Deus, para que a tua semente venha germinar e crescer dentro de mim, para que eu possa dar o fruto no tempo certo. Senhor meu Deus, nós nos entregamos nas tuas mãos, Pai, e confessamos nesse momento, Senhor, que temos fraquezas, que não somos perfeitos, Senhor. A grande maioria de nós, Pai, temos inclinações terríveis, mas nós te pedimos nessa noite, Senhor, olha para nós, Pai, com misericórdia, com olhos de amor, por favor, Deus, olha para a tua igreja, Senhor, olha para nós, Senhor, com olhos de amor e misericórdia, Senhor, e nós queremos te pedir, Senhor, nessa noite, trabalha nos nossos corações, trabalha, Senhor, nas nossas famílias, nas nossas vidas, e cumpre o teu propósito, Senhor, em nós, cumpre, Senhor, a tua palavra, Senhor, em nossas vidas, que possamos, Pai, trilhar os teus caminhos, os caminhos da eternidade. Faz a tua obra, Deus, opera o teu milagre, Senhor, no nosso meio, no meio da tua noiva, no meio da tua igreja, Pai. Esse é o mais profundo desejo dos nossos corações. Te amamos e te agradecemos, Pai, por tudo que tens feito, por ter nos trazido até aqui. No decorrer deste ano, Senhor, nós te pedimos, vai trabalhando em nós, Pai. No decorrer deste ano nós te pedimos, Senhor, vai trabalhando em nós, Deus, para que a terra esteja boa, Senhor, para que a terra, Senhor, esteja fresca, para a tua semente santa, Senhor. Opera, Senhor, em nossas vidas o milagre da salvação, o milagre da santificação, da justificação. Opera, Senhor, o teu milagre em cada um de nós. Este é o nosso clamor, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus.